Capítulo 15. Vamos não pensar. Vamos apenas encontrar forças um no outro. Lady Heloise dos Campos de Narcisos. Eli. A pérola platinada parecia desbotada e gasta sob a luz do meio da manhã. Saí do banco de trás do carro da Kayla, onde tive de me sentar porque o banco do passageiro estava quebrado e não se afastava o bastante para acomodar meu gesso, e peguei as muletas. Eu continuaria engessada por mais umas 2 semanas pelo menos, mas já sentia que estava melhorando bem. Fazia 2 dias que não tomava analgésico e só sentia uma dorzinha fraca nas costelas. Precisa de ajuda? Kayla perguntou, batendo a porta do motorista e dando a volta até perto de mim. Não. Estou bem. Já virei especialista com estas coisas. Levantei uma das muletas antes de apoiá-la no chão, mancando para junto da Kayla. Conforme passamos pela lixeira, virei a cabeça, sem querer pensar no que acontecerá atrás dela naquela noite que parecia tão distante. Fiquei surpresa ao perceber que não era a surra que me inquietava, mas a lembrança do rosto bondoso do Gabriel sobre o meu no corredor do hospital, e de como ele estava lindo. Gabriel. Forcei-me a afastar meus pensamentos dele. Pensar no Gabriel não me faria bem algum. Depois da noite anterior, ficou mais do que claro que eu precisava voltar para minha própria vida, para meu próprio trabalho. Levaria um tempo para recolher os cacos, mas eu não me esconderia mais do mundo na casa do Gabriel. Não era justo para ninguém. E, sem dúvida, eu já não era mais bem-vinda. Sem dúvida, ele estava tão desgostoso comigo quanto eu mesma estava. Quando Kayla me pegou, fiquei surpresa, mas também aliviada ao encontrar a casa do Gabriel vazia quando saí. Ainda estava sensível e envergonhada, e não queria enfrentar ninguém. Passei uma noite insone no sofá da colega de apartamento da Kayla. Kayla manteve a porta aberta para mim e depois se despediu rapidamente. Tem certeza de que vai ficar bem? Sinto muito por não poder ficar. Consegui formar um sorriso. Sem problemas, estou bem. Posso esperar aqui por umas horas até você conseguir voltar para me pegar. O que eu esperava era poder usar desse tempo para aprender a fazer drinks ou, se Rodney permitisse, para me familiarizar com o bar. Ok. Mando uma mensagem quando estiver a caminho. Obrigada, Kai. Manquei pela entrada e segui até o escritório do Rodney. Só de andar pela boate senti um gosto azedo na boca. Não tive como deixar de comparar esse lugar escuro e sujo com o belo lar do Gabriel, sempre tão cheio de vida e luz. De repente, estar ali fez com que minha pele se retesasse de um jeito desconhecido até então. Forcei-me a engolir essa sensação. Quando bati de leve na porta do escritório do Rodney, ouvi um latido, quem é? E empurrei a porta com a muleta. Rodney ergueu o olhar da papelada que tinha na mesa e uma expressão de surpresa genuína surgiu no seu rosto enfadonho. Ele se recostou na cadeira enquanto eu entrava mancando. Oi, Rodney. Crystal. Ele me olhou de cima a baixo antes de eu me sentar na cadeira diante da mesa dele. Como você está? Dei uma risada sem graça. Simplesmente ótima. Obrigada por ter tentado saber como eu estava. Sua preocupação foi comovente. Você está uma merda. Puxa, obrigada, Rodney. Como sempre, o seu charme é incrível. Só disse a verdade. Lambi os lábios. Está na cara que ainda não posso dançar. Mas pensei se poderia trabalhar no bar até conseguir voltar à ativa. Não precisamos de uma bartender. Mas eu preciso voltar a trabalhar. Preciso do dinheiro. Isso não é problema meu. Encarei-o sem acreditar. Fui atacada e surrada por 3 clientes enquanto saía daqui. É uma diretriz da empresa que você espere um segurança para acompanhá-la até o carro. Você não fez isso. Respirei fundo, dizendo a mim mesma que não me irritasse.
Entendo que desconsiderei uma regra da casa. Mas você não pode sugerir que isto foi culpa minha. Ele deu de ombros. Pode não ter sido culpa sua, mas o fato é que não preciso de uma bartender. Mesmo se precisasse, ninguém quer uma manca servindo seus drinks. Mata. Tesão. Os olhos dele desceram para o meu peito. Mesmo você tendo uma bela comissão de frente. Quase gargalhei ante o absurdo, mas a raiva me assolou antes que o riso borbulhasse na minha garganta. Você é mesmo um ser humano horrível, sabia? Sou um homem de negócios, doçura. E os negócios não estão nem aí para os sentimentos. Forcei-me a ficar parada, com aquele meu sorrisinho estampado. Deve existir alguma coisa que eu possa fazer até melhorar o bastante para me apresentar. Rodney apanhou o que pareceu ser um palito de dentes usado de cima da sua mesa bagunçada e cutucou os dentes enquanto me observava. Merda, você não pode nem limpar o chão nesse seu estado. Não tenho nada para você. Tire 1 ou 2 meses de folga e volte quando não estiver parecendo um boneco de teste de acidente de carros. Ele riu da própria piada. Daí eu vejo se consigo alguns turnos para você. 1 mês ou 2, gaguejei. Você vai tentar? Uma raiva absoluta tomou conta de mim. Nunca faltei por estar doente, gritei. Sempre concordei em fazer turnos extras quando me pediam, aceitei as ofensas, vi você coçar a bunda e fingi que isso não me enojava, ri das suas piadas sem graça. E você não consegue arranjar nada para mim até eu ter melhorado? O rosto do Rodney endureceu, e um tique apareceu na sua mandíbula. Cai fora. Levantei, apanhando as muletas. Queria me apegar àquela porçãozinha de raiva, mas me senti abatida, derrotada. Não conseguia me apegar a nada, tudo simplesmente escorreu pelos meus dedos. Mas, de qualquer forma, o que mais eu poderia fazer? Implorar ao Rodney? Deus, eu preferia morrer sem teto. Virei as costas e saí do escritório. Na entrada, lembrei-me de que não havia esvaziado meu armário e pensei em voltar. Mas tudo que guardava ali eram as coisas de que eu precisava para o trabalho: maquiagem, alguns figurinos e diversos sapatos de salto alto. Deixei tudo para trás, empurrando a porta e saindo para a luz do sol. Sentindo-me esgotada de qualquer força que tivesse ao entrar na pérola platinada, sentei na calçada ao lado da porta e peguei o celular. Encarei-o por 1 minuto e depois voltei a guardá-lo, devagar. A verdade era que eu não tinha ninguém para quem ligar. Kayla uma hora apareceria, mas agora ela estava transferindo suas coisas para a casa de outra amiga. A garota com quem estava morando pedirá a ela que se mudasse quando a irmã apareceu na cidade, precisando de um lugar para ficar. Deus, éramos todas meio nômades, mudando de uma situação temporária para outra. Era exaustivo. E deprimente. Uma caminhonete parou perto de mim, bloqueando o sol. Estreitei os olhos na direção do motorista. George. Respirei fundo, me levantei e fui até a janela do lado do motorista. Não esperava encontrar você aqui, George. Ele inclinou a cabeça. Não. Imagino que você não espere muito da vida, não é, Eli? Soltei o ar, alisando algumas mechas de cabelo que escaparam do meu rabo de cavalo. Olhei ao longe sem ver nada, sentindo-me sem forças. Sem vontade de nada além de ser honesta. Não, acho que não. Nunca esperei. Nunca vou esperar. Ter esperanças é perigoso demais. Deduzo que as coisas não foram muito bem aí dentro. Não, não foram. George ficou em silêncio por um instante, olhando ao longe antes de se concentrar em mim. Dominique se mudou temporariamente para minha casa. Ok. Eu não sabia como me sentia a esse respeito. Na verdade, nem pensei no Dominique. Ele apontou com a cabeça para o outro lado da caminhonete. Quer uma carona? Para onde? Para casa.
Meus olhos se demoraram um pouco nele antes de eu assentir lentamente. Precisa de ajuda para subir? Não, eu consigo. Dei a volta pela frente do veículo, deslizei as muletas por trás do banco da frente e usei o degrauzinho para me alçar até o banco. Ele saiu do estacionamento, e eu olhei por sobre o ombro enquanto a pérola platinada ficava cada vez menor. O instinto me disse que aquela seria a última vez que eu estaria ali, e eu não sabia se isso era bom ou ruim. Não tinha nenhuma outra oportunidade de emprego e praticamente nenhuma habilidade que não incluísse meu corpo nu. Recostei-me no banco e deixei que George determinasse exatamente qual caminho levava para casa. Seguimos em relativo silêncio, e fiquei feliz com isso, porque estava exausta. Não dormira mais do que meia hora na noite anterior e aproveitei essa oportunidade para descansar os olhos enquanto o movimento do veículo embalava meu sono. Estava cansada demais para pensar e fiquei aliviada com a privação dos meus pensamentos desesperados, grata pelo fato de que a perda do emprego, depois de tudo, não pareceu mais do que apenas uma preocupação distante, pelo menos naquele momento. Eu sabia que essa sensação era temporária, por isso decidi aproveitar a calmaria enquanto ela durasse. Quando paramos diante de uma casa térrea numa pacata rua residencial de Morleia, olhei para George, confusa. Ele indicou a casa com a cabeça. Venha. Não vamos entrar. Vamos só até a garagem, e vou deixar a porta aberta. Dominique está no trabalho. O que estamos fazendo? Venha comigo. Saí da caminhonete hesitante, apanhando as muletas e olhando ao redor da rua tranquila, perfilada de árvores. Uma mulher andava ali perto, com um beagle pequeno na guia trotando ao seu lado. Ela sorriu e cumprimentou George, que retribuiu o cumprimento. Ele abriu a porta da garagem e entrou, me chamando. Aproximei-me devagar e vi que era um espaço aberto, menor do que o do Gabriel, mas com uma bancada de trabalho semelhante em toda uma lateral e uma geladeira velha unindo nos fundos. No meio do ambiente, havia um saco de boxe pendurado no teto. Entrei. George, o que estamos fazendo? Vou ensinar você a se defender. De quem? Do Dominique? George estava batendo no saco de leve, mas abaixou os braços quando eu disse isso, olhando para mim com uma expressão que revelava desapontamento, tristeza talvez. Dominique não é um mau rapaz, Eli, não de verdade. Mas sim, dele também. Ele suspirou, parecendo mais velho do que eu considerará. Nem todos os homens tirarão vantagem de você só porque têm a oportunidade, mas você tem que aprender a identificá-los e se manter afastada. Você andou misturada com um pessoal errado, pequena Eli. Um som de escárnio surgiu do fundo da minha garganta. A vida me misturou com esse pessoal errado. Não duvido disso. Mas a vida também lhe trouxe o Gabriel. Ele me encarou por um minuto, e a maneira como me olhou fez com que me sentisse exposta, como se ele entendesse mais de mim do que tinha motivos para entender. Agora que você sabe a diferença, fique longe do pessoal errado. Fez uma pausa. Mesmo assim, de vez em quando, alguém vai surpreendê-la, e não de uma maneira boa. Certo. Dominique. E é aí que você vai ter que saber como acertá-los de modo que não consigam mais se levantar. Arqueei uma sobrancelha. Vai me ensinar a lutar? Isso mesmo. George, de que isso vai adiantar? Vai ajudar a ver que não tem que aceitar nada disso. Eu acho, pequena Eli, que você tem aceitado por muito, muito tempo. Estou certo? Que escolha eu tinha? Resmunguei. Eu não sabia o que pensar desse homem diante de mim. Talvez não tivesse muitas opções. Mas vou aumentá-las para você. Venha. Ele se inclinou e pegou algo que depois jogou na minha direção. Apanhei-as contra o peito com uma das mãos e baixei o olhar. Luvas de boxe. A situação toda era ridícula. Estou de muletas. Já está conseguindo apoiar um pouco do peso nesse pé?
O médico disse que eu podia começar a tentar e experimentei, mas não muitas vezes. Em geral, só quando precisava me equilibrar, como agora, supus. Um pouco, admiti. George assentiu. Deixe as muletas de lado por enquanto. O saco vai equilibrar você, se precisar. Apontou para as luvas com a cabeça. Calce-as. O segredo para dar um bom soco é abaixar o queixo de modo que seu braço venha de frente. Aproxime-se. Calcei as luvas lentamente e depois manquei pela garagem, onde George firmava o saco de pancadas. Deixei as muletas de lado e fiquei ereta, equilibrando-me na perna boa e nas pontas dos pés da perna engessada. Com cuidado, bati no saco. Imagino que tenha ensinado Gabriel a socar. Pensei no nariz ensanguentado do Dominique, na expressão de incredulidade dele, na dor. Quase me retraí quando o momento no qual eu tentava não pensar voltou para mim em cores vivas. Isso mesmo. Ensinei os dois. Disse para eles só brigarem por 2 motivos, se alguém os acertasse primeiro ou para proteger a honra de uma mulher. Hein? Bati no saco com mais força. Isso mesmo. Bata com mais força, Elie. Mostre quem manda aqui. Ri de leve, fazendo o que George pediu. Passamos os 10 minutos seguintes com ele me orientando enquanto eu socava e socava, cada vez mais forte, tomando cuidado com as costelas, com cautela, para não me machucar e retardar minha melhora. Conforme fui batendo com mais força, uma sensação considerável de satisfação surgiu em mim. Eu me sentia forte, ou que poderia ser forte. Talvez. George segurou o saco, lançando-me um amplo sorriso. Muito bem. Foi um bom começo. Volte aqui uma vez por semana e vamos torná-la uma pugilista campeã. Ri de novo, assentindo enquanto tirava as luvas. Ok, George. Bom. Ele me avaliou por um instante. Agora me parece que você precisa de um emprego. Endureci. Você tem um emprego para mim? Não é nada muito excitante. Mas você pode ter percebido que precisamos de alguém para atender o telefone no showroom da pedreira. No momento, nós atendemos quando podemos, ou a chamada cai na secretária eletrônica, mas isso não está dando muito certo. Nós tínhamos alguém trabalhando na recepção uns meses atrás, mas ela pediu demissão para cuidar dos netos em período integral. Acabamos não tendo tempo para contratar outra pessoa. Parece que nós dois faremos um favor um ao outro, se você conseguir suportar o tédio. Mordi o lábio inferior. Não tenho experiência em atender telefones. Você pode aprender. Você pode aprender. Ante essas palavras, um farfalhar de nervoso começou na minha barriga. Mesmo assim, foi legal alguém botar fé em mim. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Eu não me lembrava. A sensação era boa. Deus, como era boa. Assenti. Está bem. Obrigada, George. Ele sorriu quando voltamos para a caminhonete. Muito bem, então. Tire mais uma semana para melhorar. Você pode começar na outra segunda-feira, às 9. Tudo bem assim? Tudo bem. Manquei até a caminhonete do George e olhei de relance para ele quando ligou o motor. George, Dominique trabalha lá e eu. Você não vai mais ter problemas com Dominique. Seu maxilar se retesou um pouco. Ele me olhou nos olhos, fixamente. Ok? Assenti. Ok. Olhei para seu perfil forte, para a pele muito bronzeada, com rugas marcando as linhas de expressão do riso, evidenciando que ele tinha um sorriso amplo e que o mostrava com frequência. Ele tinha cabelos grisalhos muito espessos e os olhos azuis mais claros que já vi. Era um homem bonito. Um homem bondoso. O tipo de homem que imaginei que fosse abrir aquela porta gasta no dia em que minha mãe e eu batemos. Por que está sendo tão bom comigo?
Perguntei antes de pensar a respeito. Ele olhou rápido para mim antes de voltar a se concentrar na estrada. Porque confio no Gabriel, e ele merece ser feliz. Inclinei a cabeça, pensando na sua resposta. Sim, ele merecia ser feliz. Mas a resposta do George implicava que a minha felicidade estava ligada à do Gabriel. Eu não tinha certeza se isso era verdade, e não tinha certeza se queria que isso fosse verdade. Parecia o tipo de responsabilidade que eu não merecia receber. Você não tem que chamar a casa dele de sua. Pode ir embora de novo. É um direito seu. Mas não desse jeito, não sem uma palavra de adeus. Ele merece mais do que isso. Assenti, abaixando o olhar para as mãos, no meu colo, cutucando as unhas. Eu sei. Dirigíamos para a casa do Gabriel e meu nervosismo crescia à medida que nos aproximávamos. Comecei a mexer na bainha da camiseta. Como ele reagiria à minha volta? Nem me despedi dele, apenas desapareci. George tinha razão, Gabriel merecia muito mais do que isso. Muito mais do que eu. Mesmo assim, eu ainda estava profundamente magoada com o que Dominique contará a respeito da Chloe. Gabriel foi um amigo para mim de um jeito como ninguém fora antes. Talvez eu devesse me concentrar nisso, numa amizade com Gabriel. Ele queria Chloe, e, sério, como poderia não querer? E ela estava evidentemente atraída por ele e o tinha em alta conta. E daí se eu tivesse sentimentos mais intensos pelo Gabriel? Eu poderia deixá-los de lado e me concentrar no que era melhor para ele. Eu poderia fazer isso. Era o que eu faria. Fiquei repetindo essas palavras para mim pelo caminho até lá, esperando me convencer disso quando a hora chegasse. Capítulo 16. Seja corajoso mesmo com as palavras. Mesmo em seus pensamentos. Racer, o cavaleiro dos pardais. Gabriel. Ouvi a caminhonete do George antes de vê-la e saí da garagem, tirando as luvas enquanto o coração batia acelerado no peito. Ah, meu Deus, por favor, permita que ela esteja com ele. Estreitei o olhar enquanto a caminhonete se aproximava e notei o contorno de duas cabeças pelo para-brisa. Soltei um suspiro de alívio. A caminhonete parou e vi quando George saltou para fora, acenando de leve e sorrindo, gesticulando que ajudaria Eli a sair. Ela desceu do veículo e olhou nervosa para mim enquanto se ajeitava nas muletas. George começou a voltar para o lado do motorista, despedindo-se de lá mesmo de nós dois. Obrigado, George, eu disse, desejando que ele entendesse a profunda sinceridade das minhas palavras. Ele assentiu quando entrou de novo no veículo. Oi, eu disse, me voltando para Eli, que estava parada no caminho para a entrada, com a mesma incerteza nos olhos enquanto mordia o lábio, fazendo com que eu sentisse vontade de beijá-la e de confortá-la ao mesmo tempo. Oi? Apontei para o balanço da varanda. Quer se sentar ali comigo? Ela olhou de relance para trás. Sim. Eu a ajudei a subir os 2 degraus, embora ela já fosse capaz de se mover com as muletas, e nos sentamos no balanço, um pouco constrangidos por um momento. A varanda estava sombreada, e a hortelã que crescia na lateral da casa. Não, Gabriel. Não o quê? Ela balançou a cabeça. Você não deveria me amar. Soltei o ar. É tarde demais. Eu já amo. Sinto muito, mas não posso retirar o que eu disse. Seus olhos passearam pelo meu rosto como se tentasse desvendar alguma mentira nos meus olhos, algum indício de logro na minha expressão. Captei de novo aquela centelha fugidia de esperança antes de ela piscar e afastá-la. Eli. Suspeitei que ela também sentisse algo por mim, embora não estivesse pronta para admitir, nem para si mesma. Pensei nisso pela primeira vez naquela noite, enquanto ela olhava para o pardal sobre a cornija da lareira. Percebi nos olhos dela o mesmo anseio que eu sentia, vi o rubor no seu rosto quando toquei, o modo como ela se recostou na minha mão em vez de se afastar.
E então, na noite anterior, no jantar, como ela observava a todos timidamente sob os cílios, parecendo encabulada, feliz e absolutamente indefesa. Eu segurei sua mão debaixo da mesa e notei que sua pele se arrepiou. Ela olhou para mim e sorriu com aquele mesmo sorriso encantador que me dera enquanto segurava o arco-íris nas mãos, aquele que iluminava seu rosto e seus olhos e parecia fazê-la brilhar de uma maneira indescritível. Quase fiquei sem fôlego de novo e soube então que estava apaixonado por ela. E isso me assustava e me energizava, e me deixava fraco de desejo. Isso me fazia querer tocar nela, conhecê-la de todas as maneiras possíveis, amá-la de todos os modos possíveis, e me fazia querer ser tocado e amado também. Amá-la começou a curar aquela última parte de mim que ainda se sentia vulnerável. Por isso eu esperaria. Esperaria Eli pelo tempo que ela precisasse. O que quer que ela fosse dizer se dissolveu. Sorri para ela. Tudo bem. Você não tem que dizer nada até estar pronta. Mas já aprendi a lição de nunca deixar passar a oportunidade de dizer às pessoas que amo como me sinto a respeito delas. E isso é uma espécie de lema segundo o qual me norteio. Sorri de novo e ela inclinou a cabeça, com um leve sorriso surgindo nos seus lindos lábios. Olhei de relance para sua boca, sentindo um desejo imenso de beijá-la. Mas não hoje. Não no dia depois em que o meu irmão tirou algo dela. Ela desviou o olhar, direcionando-o para a estrada por um minuto antes de voltá-lo para mim. Desculpe por ter ido embora sem avisar. Eu simplesmente, suas palavras sumiram e ela balançou a cabeça. Simplesmente sou boa em fugir, eu acho. Inclinei a cabeça, tentando prender o olhar dela, fazer com que sorrisse. Não me importo de ir atrás de você, Eli. Só me deixe pegá-la de vez em quando. Na semana seguinte, caímos na mesma rotina que tínhamos antes. Víamos o nascer do sol juntos, e Eli conversava comigo enquanto eu trabalhava no William. Com a admissão do que eu sentia por ela, houve certa tensão, inexistente antes, uma espécie de conhecimento pairando no ar ao qual nenhum de nós se referia. Eu lhe dissera como me sentia, e agora ficava esperando que ela fizesse o mesmo. Ansiando. Eu a via sentada no pátio sozinha, durante as tardes, com os braços apoiados nos joelhos e o olhar perdido nas árvores, e a deixava com seus pensamentos tanto quanto precisasse, pedindo a Deus que alguns deles fossem sobre mim. À noite, deitado na cama, eu pensava nela, incapaz de conter as fantasias que corriam à solta em minha mente. Imaginando a sensação da pele dela sob minhas mãos, o gosto da sua boca, como seria unir meu corpo ao dela. Pensamentos sobre intimidade não me assustavam mais tanto quanto antes porque, quando eu imaginava tocar alguém, já não era mais uma mulher desconhecida, sem nome, sem rosto. Agora eu visualizava alguém específico, alguém que eu amava. Visualizava Eli. Chloe passava em casa quase todos os dias, e nós conversávamos à vontade um com o outro, como fizemos desde o início. Apesar de o assunto ser extremamente pessoal, Chloe tinha um jeito de me fazer sentir confortável, tranquilo. Ela seria uma excelente terapeuta um dia. Era acolhedora e intuitiva, e me descobri desejando que mantivéssemos contato depois que aquele projeto chegasse ao fim. Não podia negar que fiquei pensando como teria sido se não tivesse conhecido Eli, se Chloe tivesse aparecido e eu me sentisse pronto para dar seguimento a um relacionamento com ela, e ela também quisesse isso. Chloe era vibrante e linda, e de convivência muito fácil. Eu gostava dela e talvez, em outra circunstância, poderia até amá-la. Seria um tipo confortável de amor, imaginei. Mas ela nunca atearia fogo no meu coração como Eli fazia. Nunca me emocionaria e me cativaria, nem me faria sentir mil sensações diferentes ao mesmo tempo. Eu sabia disso como conhecia a sensação da pedra sob minhas mãos, do mesmo modo que entendia de que maneira mover o cinzel para criar um canto arredondado em vez de plano, quanta pressão aplicar para lascar um pedaço, mas sem quebrar. Porque Eli é minha. Não para possuir, mas para amar.
Talvez fosse algo que eu visse nos seus olhos que me fazia lembrar da dor que também vivenciei. Talvez fosse o mesmo motivo pelo qual eu amava tudo que amava, porque falava alto ao meu coração e à minha alma. Talvez não fosse nada passível de explicação, e nada que precisasse de explicação, de todo modo. O meu amor por Eli era como um sopro de vida dentro de mim. Por isso, de certa forma, parecia meio estranho dividir detalhes íntimos da minha vida com uma mulher enquanto a única mulher que eu desejava estava sentada em algum outro lugar da mesma casa. Um dia, depois que Chloe saiu, encontrei Eli sentada no pátio, e ela se virou e sorriu para mim. Estive pensando. Eu ri. Pensar faz bem. Qual é a sua sobremesa predileta? Franzi a testa de leve, confuso com a pergunta. Torta de merengue de limão. Ela inclinou a cabeça. Ah. Resposta errada? Brinquei. Não. Ela mordeu o lábio. Mas não deve ser muito fácil de fazer. Quer fazer uma sobremesa para mim? Acho que sim. Se estiver tudo bem para você. E jantar também? Claro que tudo bem. Se estiver com vontade. Ela sorriu, e o sorriso foi maior dessa vez. Você se importaria de ir rapidinho comigo até o mercado? Ri, com a esperança tomando conta do meu coração. Ela ia preparar um jantar e uma sobremesa para mim. Algo na normalidade disso tudo fez com que me sentisse bem. Nem um pouco. Inclinei a cabeça, sorrindo. Fomos até o supermercado, em Morleia. Empurrei o carrinho pelos corredores enquanto Eli lia no celular os ingredientes de uma receita que ela devia ter pesquisado. Tentei não sorrir o tempo todo, mas foi bem difícil. Ver Eli andando pelo mercado, mesmo de muletas, me deixava feliz de um jeito que percebi que talvez fosse um pouco excessivo. Ainda assim, parecia que éramos um casal, e me permitia apreciar isso. Eu me sentia à vontade com ela ao meu lado, percebi que me movia para perto dela, que resvalava no seu braço em vez de me afastar. Quando estávamos no caixa, notei os olhares, as pessoas falando, observando-me incomodadas, como de costume. Vi que Eli também havia notado, embora continuasse o que estava fazendo, tirando as compras do carrinho. Ela parecia envergonhada, por mim, presumi, e isso tirou um pouco o brilho do nosso passeio. Algo na expressão dela me preocupou, mas eu não sabia exatamente por quê. Meus olhos se moveram para os jornais expostos, nos quais vi um pequeno artigo sobre o iate Geller. Já nem era mais uma manchete em destaque. Essa realidade pesou no meu estômago. Apesar de verificar as notícias online todas as manhãs, fui de certa forma bem-sucedido em impedir que minha mente se concentrasse no assunto. Eu estava completamente impotente, e só me restava ter esperança e rezar para que a polícia conseguisse uma pista. Pensar a respeito sem parar não ajudaria ninguém, muito menos a mim. Eli ficou calada durante o caminho de volta para casa, mas, assim que chegamos, ela pareceu voltar ao normal, e a ajudei a guardar as compras antes de voltar para fora, para terminar o trabalho no jardim, que havia começado no dia anterior. Eu devia estar trabalhando havia apenas 1 hora, quando ouvi a porta da frente bater e levantei o olhar de onde estava ajoelhado, diante de um canteiro de flores no qual espalhava um saco de composto orgânico. Levantei devagar, e meus olhos se dirigiram para Eli, que tinha a camiseta manchada de alguma coisa verde e o rosto sujo de farinha até os cabelos, que também estavam grudados por conta do mesmo molho verde que manchava a camiseta, num desalinho completo. Eli? Você está bem? Observei seu rosto, deduzindo que acontecerá algum desastre culinário, mas sem entender por que ela parecia tão incrivelmente devastada. Ela veio cambaleando pelos degraus, parou diante de mim e respirou fundo, de maneira entrecortada, usando a mão para empurrar para trás uma mecha de cabelo suja de comida. Os olhos dela estavam tão carregados de puro sofrimento que fiquei sem fala. Meu coração se contraiu quando a olhei. O que estava acontecendo? Quando eu tinha 12 anos,
um dos amigos do meu pai foi até o meu quarto enquanto eu dormia. Ah, não, Jesus Cristo! Continuei a olhar para ela, incapaz e relutante em desviar dos olhos arregalados e sofridos dela. Ela fracassou ao tentar preparar o jantar e essa era a sua reação. Por quê? Porque um simples fracasso trouxe à tona aquele sofrimento profundo. Ela estaria tentando me chocar de novo, com algo do seu passado que ela acreditava que a tornaria repulsiva e não merecedora de amor? Fiquei imobilizado, esperando que ela desse voz a mais alguma coisa que, em seu entendimento, faria com que eu sentisse o mesmo desgosto que ela evidentemente sentia por si mesma. Pode me contar, minha doce menina. Eu dou conta. Ela respirou fundo, e seu corpo todo estremeceu. Ficamos juntos. Ela levantou o queixo como se estivesse se preparando para uma reação. Não ofereci nenhuma. Você foi estuprada, Heloise. Por que não diz isso? Um tremor profundo pareceu trespassá-la de novo, seus ombros se ergueram, seus olhos ficaram bem fechados por um momento. Ele me trazia doces e depois ria, dizendo que por isso era o meu papaizinho, meu docinho. Docinho. Lamento, meu cartão de danças está cheio para esta noite, docinho. Então, o que trouxe um bom rapaz como você para este antro de pecados, docinho? Ah, Deus! Ah, Cristo! Era como se alguém estivesse esmagando minhas entranhas num torno. Ele era velho o bastante para ser pai dela, e ela era apenas uma garotinha. Ela respirou fundo de novo, e fiz de tudo para não a abraçar, pois sabia que meu gesto calaria suas palavras e, nesse instante, ela precisava liberá-las. Meu pai nos flagrou um dia e eu pensei. Bem, ele não se importou. Ele nunca se importou. Isso continuou por um ano e depois ele começou a namorar uma mulher do outro lado da cidade e parou de ir para a casa do meu pai. Era errado, eu acho, mas, quando ele parou de me procurar, eu fui para a casa dele e implorei para ele não ir embora. Eu implorei. Ela praticamente cuspiu essa palavra, como se fosse veneno. Pensei ser amada por ele e por isso implorei para que não me deixasse. Ele me deixou, claro, mas não sem uma despedida, para se lembrar de mim depois. Um som surgiu da garganta dela. Não foi bem um gemido, tampouco um soluço, mas algo que revelava uma devastação profunda, um som que imaginei que devia estar alojado dentro dela por tempo demais. Senti como se meu corpo, minha alma, irradiasse dor. Ela me lançou um olhar chocado, como se tivesse acabado de sair de uma névoa estranha, e em seguida, virou-se e cambaleou para longe, mais rápido do que todas as vezes em que a vi nas muletas, como se a dor na perna fosse a menor das suas preocupações naquele momento. Ah, Jesus! Agora que ela não podia me ouvir, gemi alto, sofrendo pela confissão dela, pelo modo como se revelou absolutamente vulnerável diante de mim. Ela fora ousada, abusada, tão horrivelmente se odiava por confundir isso com amor. Deus, minha doce Heloise. Eu conheço esse tipo de dor, sei como é se sentir tão desesperado por amor que você tenta encontrá-lo em qualquer lugar. Você o cria, se for preciso. Mas a diferença entre mim e ela é que nunca fui abusado e dispensado pelas pessoas que deveriam me amar e me manter seguro. Meu coração doía por ela. E percebi mais uma vez que alma sensível ela era, como ela queria tanto o amor que até tentou encontrá-lo no mais feio dos lugares, na primeira atenção que receberá da parte de um homem. Eli, minha Eli. Um senso de proteção tomou conta de mim, e a necessidade de confortá-la foi tão grande que se tornou uma necessidade profunda e agonizante. De pronto percebi que meu desejo de amá-la era maior, mais poderoso do que o meu medo. Não era de prática que eu precisava. Era de amor. Preenchendo o meu coração de modo que não restasse lugar para mais nada. Levei as mãos à nuca e inclinei a cabeça para trás, olhando o céu claro de outono, rezando para que meu amor bastasse para nós dois. Capítulo 17. Você recebeu esse sofrimento porque é forte o bastante para resistir.
Shadow, o barão do ossinho da sorte. Eli. Eu tremia tanto que mal conseguia respirar. Ai, meu Deus, o que eu fiz? E por quê? Eu não conseguia clarear as ideias. Sentia-me tão cheia de sofrimento e pesar que era como se tudo isso estivesse porejando da minha alma. Eu só queria fazer o jantar e uma sobremesa para o Gabriel. Pensei que poderia fazer o que Chloe fizera com tanta facilidade, era só preparar uma refeição. Nunca cozinhei de verdade, só preparava coisas que podiam ser feitas no micro-ondas, mas pensei que não devia ser tão difícil assim. Uma simples refeição e uma sobremesa idiota. E então tudo começou a descer ladeira abaixo. Comecei pela torta, mas a massa ficou aguada e o merengue não deu certo, mas pensei, bem, pelo menos teremos o jantar. Daí queimei o macarrão, e eu nem sabia que isso era possível, e o pesto que eu batia no liquidificador explodiu e me atingiu em cheio. Eu gritei, e a derrota e a infelicidade formaram um nó horrível no meio da minha garganta. Não conseguia fazer nada certo, nunca faria nada certo. Eu era tão inútil, e Gabriel dissera que me amava, mas eu não merecia isso. Chloe preparara o jantar e aquilo pareceu tão simples, tão fácil de fazer, mas não para mim. Tínhamos ido ao supermercado, e todos olharam para mim com tanto desdém. Lembrei-me das palavras do Dominique, de como Gabriel merecia ter a vida que lhe fora reservada. Ficou claro que as pessoas na cidade não acreditavam que meu lugar fosse junto dele, e eu descartara isso. Mas então a torta, o jantar e todas as escolhas horríveis que fiz na vida, o fato de nunca fazer nada certo, nenhuma coisinha, veio com tudo para cima de mim. Oi? A palavra soou suave, e olhei para trás, assustada com meus pensamentos maníacos e dolorosos. Gabriel me lançou um sorriso triste ao fechar as portas francesas que davam para o pátio, para onde eu me refugiara. Dei-lhe as costas, abaixando os braços ao longo do corpo, incerta quanto ao que fazer, ao que dizer, sabendo apenas que ele me diria que fosse embora, pois não me queria mais ali. Mas ele faria isso de uma maneira educada, porque Gabriel era assim. Ele me ofereceria uma carona, me diria que não me preocupasse com a cozinha suja. E isso doeria, como doeria, mas... Sentiu-se aproximar de mim, o corpo grande assomando sobre o meu, o calor dele permeando o frio que percorria minhas veias. Estremeci. Ele pressionou o corpo contra o meu, e inspirei rápido, surpresa quando seus braços me envolveram e me levaram para junto dele, que inclinou a cabeça para a frente de modo que sua bochecha ficou colada à minha têmpora. Fiquei imóvel ante o contato. Gabriel! Ele parecia tão firme, tão certo, tão confiante, e, apesar de eu estar nauseada pelo terror da minha confissão, algo dentro de mim se rejubilou com essa vitória dele. Ele estava me abraçando. Estávamos tão próximos quanto duas pessoas poderiam ficar, e não senti nenhuma hesitação no seu abraço. Fechei os olhos ante a intensidade do momento, e lágrimas surgiram e escorreram pelo meu rosto. Estraguei o jantar, sussurrei. Senti seu sorriso acima da minha orelha. Eu vi. Assenti, num movimento rígido contra o peito dele. A torta também. Também percebi isso. Ficamos calados por um momento enquanto meu corpo parava de tremer, no abrigo cálido dos seus braços. Ele continuou a me abraçar enquanto minha respiração se acalmava. Eu devo cansar você, comentei, e consegui ouvir uma nota de desespero no meu tom. Eu precisava lhe dar uma via de escape, mas isso doía tanto. Ele disse que me amava, que me queria, mas por certo não haveria de querer isto. Ele não deveria querer isto. A mim. Não. Mas isso é o que há de pior para hoje? Sentiu sorrir de novo. Ele estava brincando comigo, e a realidade disso tanto me surpreendeu quanto me acalmou. Ele não estava horrorizado. Por quê? Eu? Por hoje, respondi, virando a cabeça ligeiramente, envergonhada demais para enfrentar seu olhar.
Eu me sentia vazia e sensível, insensível demais. Ele riu com suavidade e, dessa vez, estremeci de prazer com o som masculino da sua risada no meu ouvido, na minha pele. Gabriel. Assim como o anjo. Meu anjo. Quero que ele seja meu anjo. Fechei os olhos e visualizei seus braços como asas imensas ao meu redor, me protegendo do mundo, e essa visão provocou um sorriso. A verdade era que o que lhe contei era o pior de tudo. Aquilo de que mais me envergonhava. A coisa que ficará enterrada bem fundo, como um segredo doentio. Aquilo que, até agora, nunca havia partilhado com nenhuma outra alma viva. Eu amo você, Heloíse. Isso não vai mudar. Abri os olhos. Ele era a única coisa sólida em todo o vasto mundo, e cedi ao seu encontro, com um sonzinho estrangulado escapando da garganta. Por que isso a assusta tanto? Porque tenho medo de que você desista. Eu pareço um homem que ama precipitada e descuidadamente? Não. A palavra saiu num sussurro entrecortado. Gabriel não me parecia um homem que fizesse nada assim. Não vou desistir. Ele disse isso com tanta determinação, com tanta certeza, como se essa simplesmente não fosse uma opção. Eu queria acreditar nisso. Deus, como eu queria acreditar, mas não sabia como. Posso lhe mostrar uma coisa? Ele sussurrou. Eu me sentia enormemente desajustada, frustrada e assustada. E distorcida. Tão incerta dos motivos pelos quais Gabriel ainda me amava, e pelos quais começara a me amar, para começo de conversa. Tudo bem. Ele se afastou e me pegou pela mão, apanhando as muletas, que eu deixara largadas no chão, e entregando-as a mim. Passei pela cozinha, onde parecia ter havido uma guerra de paintball amarela e verde. Antes posso só trocar de blusa? Claro. Enfiei-me no quarto, peguei uma camiseta limpa e usei uma toalha úmida para limpar o máximo de sujeira do rosto e dos cabelos. Quando terminei, me encontrei com Gabriel, que esperava no corredor, e saímos em direção à caminhonete dele. Para onde estamos indo? Vamos nos mudar em vez de limpar a cozinha. Surpreendi a mim mesma ao rir, e Gabriel sorriu. Dirigimos em silêncio por uns 10 minutos. Eu ainda tentava apaziguar meu coração acelerado, procurando chegar a um acordo com meu colapso emocional, ainda com um pouco de vergonha e de incerteza, mas também com uma sensação de que algo dentro de mim inflara além da capacidade e se rompera. Senti uma leveza que não sabia explicar. Gabriel olhou de relance para mim e sorriu calorosamente, estendendo a mão para pegar a minha, segurando-a até chegarmos à saída de uma estradinha perimetral. Pensei em outra estradinha como aquela, na qual estivera recentemente, em como Tommy Hu exigirá o pagamento pela carona e depois bater em mim. Uma sensação distante de raiva me pegou ante essa lembrança, e desejei ter brigado com ele, desejei tê-lo socado como George me ensinara. Ou, melhor ainda, desejei não ter subido no caminhão dele. Nem todos os homens tirarão vantagem de você só porque têm a oportunidade, mas você tem que aprender a identificá-los e se manter afastada. Acho que tinha muita dificuldade em saber quem eles eram. Os homens que se aproveitavam eram o que eu conhecia. Minha normalidade. Eram os homens bons que me eram desconhecidos, estranhos. Parecia irônico, mas eram os homens bons que me assustavam. Como Gabriel. Gabriel fez uma série de curvas e depois encostou a caminhonete, sorrindo antes de descer e dar a volta para me ajudar a descer também. Olhei ao redor enquanto caminhávamos para a parte da frente do veículo. Aquela área era densamente arborizada, e as folhas das árvores eram de tantas cores diferentes, um dourado claro, vermelho e alguns pontos de roxo. Mais adiante havia uma ponte vermelha coberta passando por cima de um riacho. À medida que nos aproximávamos dela, inalei o ar fresco do outono e da água corrente. Era isso que queria me mostrar? Ali adiante. Tudo bem com a sua perna? Sim, tudo certo. Observei a ponte enquanto nos aproximávamos.
Para mim, sempre houve algo de singular e antigo nas pontes cobertas, algo simples e romântico. Mas, até então, eu não passara muito tempo pensando em romance. Não antes do Gabriel. Ele me conduziu até a beirada da ponte e caminhamos ao longo dela pelo lado de fora, onde havia uma borda pequena logo acima do riacho raso, sombreada pela projeção do teto. Olhei para Gabriel curiosa, e ele tirou os sapatos e começou a enrolar o jeans. Observei enquanto ele fazia isso e franzia a testa de leve, mas o imitei em seguida, chutando o meu único sapato. Ele se sentou, enfiou os pés na água e riu. Então sorriu para mim, que ainda estava de pé, com um olho semicerrado. Borboletas farfalharam na minha barriga, e me sentei ao lado dele, acomodando o quadril para que o gesso não tocasse na água, enquanto molhava o outro pé. Um jorro de riso subiu pela minha garganta enquanto a água fria rodopiava pelos meus dedos. Ai, que frio! Ri de novo. Mas aquilo era gostoso, como seda fresca deslizando pela minha pele para fazer cócegas no tornozelo. Fez com que me sentisse presente e viva. Gabriel se encostou na lateral da ponte e apontou para baixo, para a nossa frente. Ali havia um vale de flores silvestres de cada matiz, cercado pelas árvores vibrantes que mudavam suas cores. Vivi em Vermont a vida toda e nunca passei mais de um minuto admirando a beleza da paisagem. Sentada ali com Gabriel, eu estava encantada, quase desarmada, por ela. Existem arco-íris em todas as partes, Gabriel disse, inclinando a cabeça na minha direção, sorrindo. Ri de leve, observando-o, sentindo-me de súbito tímida com a proximidade dele, pelo modo como olhava para mim. Uma brisa levou uma mecha de cabelo para meu rosto, e a afastei, fechando os olhos e inspirando fundo enquanto o perfume das flores silvestres abaixo encontrava seu caminho até nós. Quero lhe dar tudo isso, Gabriel disse com suavidade. Abri os olhos e olhei para ele, para a expressão séria do seu lindo rosto, para o modo como seus olhos pareciam penetrar minha alma. O jeito como ele parecia saber tudo a meu respeito. E, agora, imagino que realmente saiba. Da maior parte, pelo menos. Meu coração acelerou, e desviei o olhar ao sentir o rosto corar ante a proximidade dele, o amor em suas feições. Eu não sabia o que fazer com isso ainda, pois nunca vivenciara algo assim. Voltei a me perder na paisagem, sentindo a corrente de água enquanto movia o pé langorosamente dentro dela, com a brisa acariciando meu rosto e bagunçando meus cabelos. Você não pode me dar o vento, Gabriel, comentei com suavidade, fitando novamente, capturada pelo seu olhar. Ele estendeu os braços e tocou meu rosto com as duas mãos, e meu coração estremeceu quando me inclinei instintivamente em direção ao seu toque. Assim como no pátio, antes, não parecia haver hesitação nele, apenas uma certeza amorosa. Seus lábios formaram um doce sorriso. Posso tentar. Deixe-me tentar, Eli. Suspirei quando meus próprios lábios formaram um sorriso. Entendi o que ele queria dizer. Ele queria me dar a paz desse momento, a poesia desse lugar, o romance, os perfumes, os sons e o cenário da beleza que nos cercava. Ele queria me dar amor. E, Deus, eu queria aceitar, eu só estava com medo demais de estender a mão para pegar. Ainda temia que isso me fosse tirado. E, se fosse, eu jamais seria capaz de seguir em frente. Jamais me recuperaria. Algumas folhas saíram voando das árvores, rodopiando preguiçosamente na brisa suave, e senti um desprendimento ligeiro dentro de mim também. Fiquei imaginando como as árvores conseguiam se libertar das coisas de que já não precisavam mais, e pensei se eu também conseguiria fazê-lo. Como você consegue? Perguntei. Como consegue se desprender do medo? Ele também foi ferido antes. Muito, mas muito profundamente. Como foi que conseguiu superar aquilo, enquanto eu não parecia ser capaz? Ainda me apegava com tanta firmeza ao medo. Do medo? Ele me perguntou, percorrendo meu rosto com os olhos. Do medo de amar. Um olhar de triste compreensão surgiu.
porque, Eli, ele disse, e sua voz estava tão carregada de convicção que me fez piscar de surpresa, eu venço toda vez que ouso amar. Quero dizer que venço 100 vezes por dia, 1000 vezes, ao amar o nascer do sol e o vento, e o modo como a chuva bate na minha janela. Fez uma pausa, o polegar deslizando com suavidade pelo meu maxilar, acariciando meu rosto como se eu fosse preciosa. E você, acima de tudo, você. Quero olhá-la e dizer que um homem mau não me impediu de presentear com o meu coração a garota que o clamou para si. Você recebe o meu coração, Heloíse. Você. E, puxa, como espero que você o queira. Mas, se não quiser, ainda assim não lamentarei dá-lo a você. Mesmo assim, não me arrependerei de amá-la, porque isso significa que eu venço. Senti um salto no peito e arquejei. As palavras dele, o modo como olhava para mim com tanta intensidade, me partiram ao meio, me rasgaram e, ainda assim, juntaram meus pedaços, tudo ao mesmo tempo. Ah, Gabriel! Seu polegar continuou a se mover no meu rosto, seu toque tão dolorosamente carinhoso que me fez sentir vontade de chorar. Ele me procurara como um homem que entrava em pânico toda vez que alguém se aproximava dele e agora tocava em mim com tanta certeza, com força e segurança. Deus, como eu tinha orgulho dele, mas, mais do que isso, eu me sentia profundamente honrada por ele ter me escolhido, profundamente grata por ele ter sabido do pior de mim e me amar mesmo assim. Eu me sentia sem ar com o absoluto milagre disso. O olhar do Gabriel se moveu para minha boca e se demorou nela. Vi que ele engolia com esforço e sabia que ia me beijar. As borboletas na minha barriga começaram a bater as asas quando ele se inclinou na minha direção, parecendo hesitante, mas certo, e mais lindo do que qualquer outro homem que já vi. Seus lábios se entreabriram de leve e, em seguida, pressionaram os meus, macios e suaves, e gemi com o prazer do encontro das nossas bocas. Ele deslizou para perto de mim até não haver mais espaço entre nós, e enrolei meus braços devagar ao redor do seu pescoço, entrelaçando os dedos na maciez dos seus cabelos bastos. Inclinei a cabeça e abri a boca para que ele pudesse me explorar, e ele gemeu, lançando uma centelha de desejo entre minhas pernas. Ele aceitou meu convite, resvalando a língua ao longo da minha, experimentando, e depois com mais confiança, à medida que nossas línguas dançavam e se saboreavam. Quando, por fim, ele se afastou, arfando um pouco, precisei de um minuto para entender onde eu estava, de tanto que me envolvi no beijo. Um sorriso surgiu no meu rosto antes de eu abrir os olhos e, quando enfim os abri, ele me observava, parecendo feliz e um pouco aturdido. Seus lábios ainda estavam entreabertos, úmidos e rosados por causa do nosso beijo, e ele estava ligeiramente corado. Pensei comigo, sou o primeiro beijo desse homem lindo. Os lábios dele só tocaram nos meus. E desejei que fosse o meu primeiro também, e embora, de certa forma, tenha ficado me questionando se já havia beijado alguém algum dia, pois não conseguia me lembrar agora. Talvez porque esse fosse o primeiro beijo em que estive de fato presente, não só com o corpo, mas com a mente e o coração também. Ele levantou a mão e enxugou a umidade do meu lábio inferior com o polegar. Ri com leveza, senti-me mais feliz do que nunca, maravilhada pela delicadeza quase insustentável do momento, e dele. Ficamos sentados ali mais um tempo, movendo os pés na água, com Gabriel prendendo o tornozelo no meu e, de novo, ri e me apoiei nele. Observamos as árvores começarem a se despir, as folhas coloridas flutuando até o chão, e conversamos sobre nada importante, sentindo a paz do momento, a alegria extraída da companhia do outro. Será que um dia cheguei a sonhar com romance e com cavaleiros brancos? Ainda menina, será que imaginei que um dia um belo príncipe com o coração no olhar seguraria meu rosto nas mãos e me beijaria? Não conseguia me lembrar disso agora, mas desejei que pudesse, porque queria imaginar que aquela garotinha estava em algum lugar dentro de mim e que aquele momento era para nós duas, e por todos os sonhos que achei que estivessem perdidos. Perdidos para alguém como eu. Secamos os pés ao sol e depois voltamos para a estrada.
Fiquei pensando em como aquele dia passará do sofrimento e das lágrimas e de um jantar destruído para a alegria e a paz, e também a caminhada sob uma ponte coberta. E o nosso primeiro beijo. O beijo mais belo que já experimentei. Capítulo 18. Todos nós temos um superpoder. Qual é o seu? Gambit, o Duque dos Ladrões. Gabriel. Passamos cada momento do dia juntos naquele fim de semana, observando o amanhecer, passeando de carro, visitando os meus lugares prediletos na região e dirigindo até algumas cidadezinhas, onde passeamos pelos centrinhos tranquilos e comemos em restaurantes caseiros. Compramos diversos tipos de xarope de bordo de Vermont, e fiz panquecas para ela de manhã, quando os testamos para compará-los. Gotículas de xarope de bordo grudaram nos seus lábios, e ela riu quando as limpei com beijos, meu sangue se aquecendo enquanto o desejo se espalhava pelo meu corpo. Deleitei-me com a nossa proximidade física recém-descoberta, ainda um pouco nervoso no começo, mas, acima de tudo, imensamente feliz com todas as sensações que ela me ajudava a descobrir. Não só meu amor por ela fazia com que eu ansiasse uma intimidade maior, como eu também me acostumara ao seu toque, aos poucos, nas últimas semanas, e isso fez toda a diferença. Mesmo agora, Eli me tocava com quase tanta hesitação quanto eu a tocava, e isso me ajudou a ganhar confiança naquilo que no passado fazia com que me sentisse tão impotente. Não havia como eu ter sabido, por certo não existia uma maneira de eu ter adivinhado, mas era como se eu fosse atraído pela Eli porque nosso passado, e o nosso coração, se alinhava como se tivéssemos sido destinados a curar um ao outro. No domingo, fizemos um piquenique no almoço, num gramado sob uma bétula enorme, que lançava, com suas folhas douradas, vermelhas e laranja, sombras nos cabelos de Eli de modo que ele também parecia dourado. Ela estava deitada na manta que havíamos levado, e a luz mosquiada do sol por entre a folhagem se movia sobre o seu rosto, me deixando sem ar. Estava tão linda que vislumbrá-la me enchia de desejo. Parecia tranquila e feliz, e seus olhos estavam repletos de algo que eu esperava ser amor. Inclinei-me sobre ela e a beijei repetidas vezes, até pensar que enlouqueceria. Mas eu sabia que Eli precisava ser quem avançaria o sinal entre nós. Sabia que precisava deixá-la nos conduzir nessa direção, se era para aquilo parecer certo. Queria lhe dar isso, portanto rolei para o lado e fixei o olhar no céu, que apareceria entre os intervalos das folhas, tentando recuperar o fôlego, esfriar o sangue, obrigar meu corpo a se acalmar. Queria tanto tocar nela, sentir seus seios nas minhas mãos, percorrer os mamilos com a língua e senti-los endurecer, resvalar os dedos pela maciez do interior das suas coxas. Quase gemi, mas consegui me conter. A ironia da situação não me escapou. Eu buscará a sua ajuda para me sentir à vontade perto de uma mulher, e agora eu morria de frustração por me conter, por causa dela. Lembrei-me da conversa que tive com George a respeito de confiar nos meus instintos, porém, e percebi que isso era o que eu já sabia bem lá no fundo, que ela precisava de mim tanto quanto eu precisava dela. E eu estava disposto a fazer o que fosse necessário para que ela soubesse o quanto era preciosa para mim em seu corpo e seu coração. Ela apoiou os braços no meu peito, sorrindo para o meu rosto enquanto eu ria. O que foi? Perguntei. Ela deu de ombros e seu sorriso se ampliou. Não sei. Só estou feliz. Uma folha caiu e aterrissou nos cabelos dela, e eu a tirei, sorrindo, para depois prender o seu olhar. Case comigo, quis dizer. Fique comigo para sempre. Eu também, sussurrei em vez disso. Ficamos ali deitados por uns minutos, ouvindo os pássaros piando enquanto voavam pelas folhas acima de nós. Eli usou um dedo para delinear o contorno de um botão da minha camisa, e esse pequeno movimento me pareceu erótico de alguma forma, aquele seu dedo delgado se movendo lentamente ao redor do disco minúsculo. Quase não refreei um gemido. Quando fomos ao supermercado em Morleia, as pessoas ficaram olhando para nós, de um jeito estranho. É por isso que fomos para as outras cidades neste fim de semana? Para você não encontrar ninguém que o conhecesse? Ela levantou o olhar para mim,
com dúvida e insegurança nele, como se estivesse perguntando se os olhares não aconteceram por causa dela. Não tem nada a ver com você, Ellie. Ela inclinou a cabeça, movendo o dedo ao redor do botão. Então, por quê? Por que olham para você daquele jeito? Fiquei em silêncio por um minuto. Acho que basicamente porque não se sentem à vontade. Confusão surgiu nos seus olhos. Assim que voltei para casa, todos estavam muito felizes. Eu era o centro das atenções onde quer que fosse. Virei uma espécie de herói local. Voltei o pensamento para aquela época, em como tudo me parecerá excessivamente claro, o mundo parecia oscilar diante de mim cada vez que eu pisava fora de casa, como se nada daquilo fosse real. Como se eu tivesse muita dificuldade para me apegar à verdade de que conseguirá fugir da escuridão em que estivera. Eu estava espantado, nervoso. O que era natural, Ellie replicou de pronto. Não foi só o fato de eu estar subitamente livre de novo, também estava tentando lidar com a morte dos meus pais. Estava sofrendo com a perda deles. Estava tentando lidar com o fato de ter tirado a vida de alguém. Olhei de relance para ela, mas sua expressão não mudou. Ela já sabia dessa parte. Todos sabiam. Foi muito difícil para mim. Fiz mais uma pausa. Um dia, George me levou com o Dominique para um bazar. Ele achou que eu poderia me divertir, me sentir um adolescente normal, sabe? Chegamos lá, e as luzes, as pessoas. Foi como se tudo começasse a se fechar à minha volta e eu meio que enlouqueci um pouco. Morri de medo e me joguei no chão como se aquele fosse um campo de guerra e eu estivesse sob fogo cruzado. Tiveram que me carregar de lá. Ah, Gabi! Depois disso, quase não saí mais em público. Eu me perdia entalhando, no conforto das pessoas e das coisas que eu conhecia. Ela ficou quieta enquanto eu pensava um pouco na situação. Depois que voltei a andar pela cidade, as pessoas ficaram desconfiadas. Elas não sabiam como reagir a mim, como me abordar, e por isso não o faziam. Acho que ficavam imaginando que eu poderia surtar de novo. Mesmo agora. Ri, mas foi uma risada sem graça. Acabou num suspiro. As sobrancelhas dela se apertaram de um jeito charmoso e ela assentiu, como se compreendesse. Mas já faz tanto tempo. Você era um adolescente na época. Eles deveriam tentar. Talvez eu também devesse me esforçar mais. Talvez, ela disse com suavidade. O ar estava fresco, e eu a puxei para perto para garantir que ficasse aquecida. Ela enganchou uma perna na minha. Você ainda tem problemas por ter tirado a vida de um homem? A voz dela soou suave e hesitante. Não. Já fiz as pazes com isso. Não é algo de que gosto, mas faria de novo, se precisasse. De certa forma, foi a coisa mais fácil com que tive de lidar depois. Era por isso que todos me elogiavam, por ter encontrado coragem para fugir, a despeito do que tive de fazer. Esse era um assunto que ninguém tinha medo de mencionar. São as coisas sobre as quais ninguém quer falar, as coisas que as pessoas evitam, aquelas que ficam presas dentro de você como um segredo sujo que podem, de alguma forma, ser sua culpa. Ela me encarou. Mas você não se sente mais assim. Balancei a cabeça. Não. Não mais. Ficamos os dois calados por alguns minutos, com a cabeça dela repousando no meu coração. Fiquei imaginando se ela também estaria pensando nos seus segredos, nas coisas que prendera por tempo demais dentro de si. Pode me falar dos seus pais? Ela perguntou. Sorri. Foram os melhores pais do mundo. Meu pai era pacato, um pensador. E minha mãe era uma tagarela. Não conseguia ir a nenhum lugar sem parar para conversar com alguém. O que mais? Sua voz soou desejosa. Ela amava ler. Sempre carregava um livro na bolsa.
Às vezes, eu procurava por ela nos jogos enquanto era a vez do outro time, e ela estava sempre com o nariz enterrado num livro. Sorri ante essa lembrança, por perceber que herdara dela o meu amor pelos livros. Eli ficou em silêncio por um momento antes de sussurrar. Deve ter sido um choque terrível descobrir que eles haviam morrido enquanto você estava ausente. Ausente? Foi. A resposta saiu parte palavra, parte respiração, e me calei por um minuto ante a lembrança de George me contando sobre a morte deles, na sala daquela delegacia impessoal, e da dor terrível que senti em seguida. Mas depois fiquei imaginando se ter 2 anjos extras do meu lado me ajudou a sair daquele porão, sabe? A cabeça da Eli pendeu para trás, e sua expressão chocada me fez parar. Ela estaria pensando nos seus anjos particulares? Quem ela perderá? Baixou o olhar de novo, apoiando o rosto no meu peito. No que está pensando, Eli? Balançou a cabeça de leve. Em nada. Só que, isso é uma ideia encantadora. E quanto a você? Os seus pais ainda estão vivos? Lembrei-me do que ela dissera sobre a forma como o pai a tratara e fiquei imóvel, esperando que respondesse. O momento era tão tranquilo, eu não queria destruí-lo. Mas ansiava saber mais sobre ela, tudo, o bom e o ruim, todas as coisas que formavam sua identidade. Acho que meu pai deve estar, ela respondeu. Não sei. Saí da casa dele assim que terminei o colégio e não falei mais com ele. Um nó se formou na minha garganta. Notei que ela nunca mencionara a mãe. Sinto muito. Não precisa. Já superei. Superou mesmo, Eli. Não acredito nisso, e acho que você também não. Meu coração ficou pesado, e tivemos muitas coisas pesadas nos últimos tempos, por isso a rolei de costas, surpreendendo-a e fazendo-a rir. Sorri para ela antes de lhe dar um beijo rápido, melhorando o clima. Voltei a rolá-la e ficamos frente a frente, com os cotovelos apoiados na manta e a cabeça apoiada nas mãos. Peguei uma mecha do seu cabelo e a acariciei com os dedos, maravilhando-me com a textura sedosa. Deitados ali sob o sol, eles eram uma mistura de dourado e ruivo. Quero que nossos filhos tenham os seus cabelos, murmurei. Ele é lindo demais para não ser passado adiante. Ela pareceu levemente surpresa ao piscar para mim. Mãe? Eu? Ela balançou a cabeça de leve, fazendo com que mais daqueles cabelos cor-de-mel se espalhassem pelo ombro enquanto ela ria. Mas a risada foi superficial, sem nenhuma alegria. Olhei-a com atenção. Por que não? Não quer ter filhos um dia? Eu não sei. Nunca pensei sobre. Ela mordeu o lábio, olhando por cima do meu ombro. A expressão no seu rosto era bem parecida com medo. Mas por quê? Acho que você seria uma excelente mãe, disse com suavidade, inclinando-me para a frente e beijando-a de novo. Eu acreditava que ela tinha um coração cheio de amor para dar, mesmo que não soubesse. Eu enxergara a ternura dentro dela, experimentara sua natureza gentil. Estava vivenciando isso agora. Recostei-me e o olhar dela se suavizou. Depois de um instante, ela perguntou: Como foi sua entrevista com a Chloe? Ainda se sente bem quanto a isso, agora que já aconteceu? Sabia que ela estava mudando de assunto, mas não me importei. Aprendi que Lee confiaria em mim quando estivesse pronta e nem um segundo antes disso. Sim. Foi bom mesmo. Refleti um instante mais sobre a pergunta. Foi bom conseguir falar sobre o que me aconteceu e ter a sensação real de que superei. Algumas das coisas sobre as quais falamos trouxeram à tona lembranças difíceis, mas, uma hora depois, eu já estava bem, sabe? No começo, eu demorava tanto para voltar a me sentir bem depois que uma lembrança ou outra me assaltava. Agora, sinto que estou no controle. Ela sentiu, e não pude deixar de ver o orgulho em seus olhos.
Tal ideia me aqueceu, fez com que me sentisse bem, como se a minha sobrevivência fosse uma conquista que eu podia reivindicar. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, depois a fechou, evidentemente reconsiderando o que esteve prestes a comunicar. Observei-a enquanto diversas expressões passavam pelo seu rosto. Eli, você pode me perguntar qualquer coisa. Tudo o que contei a Chloe é seu também, se quiser. Não há nada que tenha dado a ela que não daria a você. Ela sorriu um sorriso meio triste. Só não sei bem o que perguntar. Acho que como? Como você sobreviveu àquele tipo de horror? Lambi os lábios, olhando para o campo atrás dela, pensando em como aquilo me parecia familiar de uma maneira meio estranha e distorcida. Deitado com Heloise no campo de narcisos. Assim que fui sequestrado, claro que morri de medo. Estava traumatizado e confuso, e desesperado para sair dali. Mas, depois de um tempo, foi o tédio que começou a acabar comigo. Eu sabia que, se tinha esperanças de sair dali algum dia, eu teria de permanecer são. Teria de manter a mente ocupada. Fazia cálculos mentalmente, muito mesmo, mas isso não me ajudou com a minha solidão. Fiz uma pausa, rememorando aqueles dias, relembrando-os como os mais desolados de todo o tempo em que passei lá embaixo. Um dia, eu estava rabiscando alguma coisa na parede com uma moeda de 1 centavo que achará no chão quando uma lasca se soltou. Você começou a cavar um túnel? Ela perguntou com os olhos arregalados. Ri? Não. Eu estava num porão. Eu poderia ter lascado a parede inteira durante 50 anos que ainda estaria no subsolo. Seu rosto se fechou, e seu olhar revelou um horror pesaroso, evidentemente imaginando, talvez pela primeira vez, os detalhes da situação em que eu me encontrara. Aprendi a entalhar desde bem novo. Era habilidoso, para um garoto, talvez tivesse um dom promissor. Eu tinha moeda e um clipe e os usei para entalhar uma figura, meio rudimentar a princípio, mas tudo o que eu tinha era tempo, por isso trabalhei nela. Comecei muitas vezes com pedaços menores de diferentes lugares, atrás do aquecedor, de algumas caixas de roupas velhas que ele deixará lá embaixo, nos cantos escuros, que não podiam ser notados, e entalhei um conjunto de estatuetas e as nomeei de acordo com as coisas que eu amava. Tinha tanto medo de me esquecer de como era o amor, e elas me ajudaram a me lembrar. Era uma corte real de esperança e minhas amigas. Minhas únicas amigas. Foram o motivo de eu não desmoronar. Mantiveram minha mente e minhas mãos ocupadas e minha esperança viva. Elas me lembravam de que existiam pardais nas árvores e campos de narcisos, e melhores amigos, e, por mais que eu estivesse num caixote frio e empoeirado, eu poderia ver essas coisas de novo e a fé me manteria vivo até eu conseguir isso. Ah, Gabriel, ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. Elas o encorajaram quando você não tinha mais nada. Sorri de leve. Isso. Inclinei a cabeça, pensando. Talvez fosse mais fácil aceitar o encorajamento de personagens, mesmo sendo personagens criados por mim, do que de mim mesmo. Engraçado, mas deu certo. Foi como se personificassem as pessoas e as coisas que eu amava e me ajudavam a lembrar de suas palavras de sabedoria, das coisas que me diriam, se pudessem. Uma lágrima desceu pelo rosto dela, e eu a capturei com o polegar. Por favor, não fique triste. Foi assim que sobrevivi. Foi assim que me salvei. É por isso que estou deitado aqui com você agora. Ela se inclinou para a frente e me beijou nos lábios, amparando meu rosto com as mãos. Chloe disse que você é extraordinário. E agora sei exatamente por quê. Sorri, contente por ela não me perguntar mais detalhes naquele momento. Eu lhe contaria, mas, por algum motivo, tinha a sensação de que não era o momento. Ela também estivera presa num porão escuro. Não por um atormentador, mas pelas circunstâncias. Circunstâncias que, quando a conheci, me deram a ideia de que a pérola platinada não era o seu lugar. As circunstâncias dela haviam mudado, mas eu sentia que, de certa forma,
ela ainda estava lutando pela sua salvação. Capítulo 19. Belas coisas acontecem quando você menos espera. Lemon Fair, a rainha do merengue. Eli. Chloe ficou em Morleia naquele fim de semana, por isso teve tempo de fazer um pouco de turismo na região. Ela foi até a casa do Gabriel naquela noite para se despedir e agradecer-lhe o tempo que lhe concederá. Saí da sala para que tivessem privacidade para conversar por alguns minutos e, quando voltei, eles estavam se abraçando. Chloe estava de frente para mim, de modo que pude ver a expressão de afeto e de tristeza em seu rosto. Seus olhos estavam fechados, bem apertados, e por um momento apenas os observei, com um traço de ciúme que fazia com que me sentisse mesquinha. Desviei o olhar bem quando se soltaram e, quando me avistou, Chloe se apressou para junto de mim e também me envolveu num abraço apertado. Não conseguimos passar muito tempo juntas, Eli. Fica para a próxima vez. Ela recuou e segurou minhas mãos, apertando-as e sorrindo. Você vai voltar? Perguntei. Ah, com certeza. Venho entregar pessoalmente uma cópia publicada da pesquisa quando ela estiver concluída. Seu sorriso se ampliou. Vou deixar Gabriel orgulhoso dela. Retribuí o sorriso. Tenho certeza de que vai. Ela hesitou por um momento, parecendo levemente incerta. Conversei com o Dominique a respeito do que ele fez. Acho que ele está muito confuso por dentro. Está tudo bem, Chloe, de verdade. Não está, não. Não há nada de bom nisso. Eu só queria poder ajudar. Sorri para ela. Você ajudou sendo uma amiga para mim. O sorriso dela foi amplo e contagioso. Ligue para mim quando quiser conversar, está bem? Se precisar de um ouvido. Gabi tem o meu número. Gabi. Pode deixar. Ela sorriu de novo. Ok, certo. Cuide-se. Você também, Chloe. Ela se voltou para Gabriel, inclinou-se e se equilibrou nas pontas dos pés para beijá-lo no rosto. Obrigada de novo, ela sussurrou. Havia tanto sentimento em seu tom que quase fiquei envergonhada por estar ali. Ele ama você, Eli, lembrei. Só porque ele acabou não conhecendo a Chloe antes, aquela vozinha zombeteira dentro de mim ralhou. Bloqueei-a o melhor que pude. Eu não a culpava nem um pouco pelo afeto evidente que sentia pelo Gabriel, talvez até pelo amor. Ela sabia o que eu sabia, que ele sobrevivera a 6 anos no inferno cercando-se de amor. De esperança. O quanto a mente dele devia ser forte, e o quanto seu coração devia ser belo, para ele se apegar a isso. Para escolher o amor em vez do medo um dia após o outro? Claro, ele teve sorte de ter um monte de amor em que se apoiar. Nem todos são tão abençoados assim. Mas, pensando bem, tenho a sensação de que Gabriel teria feito uso de qualquer ínfima centelha de amor, de esperança, para permanecer forte. Era simplesmente quem ele era. Gabriel, um menino que não se permitirá esquecer como era o amor, e eu, uma garota que se certificou de não se lembrar. Preparamos o jantar naquela noite, uma lasanha pré-cozida que era praticamente impossível de estragar, ainda que, caso eu estivesse sozinha, provavelmente teria sido capaz disso, e comemos no pátio. As noites estavam ficando mais frias, por isso Gabriel acendeu um aquecedor externo e o levamos para perto da mesa. Depois que limpamos a cozinha, nos enroscamos no sofá e assistimos à TV, mas resolvemos nos deitar cedo, já que eu começaria a trabalhar na pedreira na manhã seguinte e queria estar bem descansada. Também estava um pouco nervosa. E se não conseguisse dominar o sistema de telefonia e acabasse passando vergonha? Só tive 2 empregos na vida. Quando saí da casa do meu pai, trabalhei num cinema por pouco mais de 1 ano, mas não conseguia pagar mais do que o aluguel de um quartinho dos fundos, de uma mulher que o havia anunciado no jornal. Quando chegará lá, percebi o motivo de ele ainda estar vago.
Ela devia ter uns 25 gatos, e o lugar inteiro cheirava a peixe e areia para gato suja. Mas era só o que eu conseguia pagar, e era melhor do que continuar na casa do meu pai, por isso aceitara ficar lá. No ano seguinte, conheci Kayla por intermédio de alguns conhecidos, e ela me contará a respeito da pérola platinada. Ficava relutante em me despir para qualquer um, mas, dessa maneira, consegui poupar $500 para comprar um carro, o valor do depósito necessário para alugar um apartamento e, com isso, consegui sair da casa dos gatos. Por isso, agora, minha experiência profissional incluía tirar pipocas do chão e deslizar seminua por uma barra. Fui me deitar, mas não consegui dormir e, depois de 20 minutos me virando e me mexendo na cama, levantei e abri a janela, inspirando o frescor da noite. Ajoelhei e apoiei os braços no parapeito, observando o céu limpo e estrelado por alguns instantes, tentando absorver a beleza, como Gabriel parecia fazer com tanta facilidade. Em vez disso, a beleza da noite pareceu dolorosa de alguma maneira e fez com que me sentisse mais vazia por dentro. Suspirando, fechei a janela e fui cambaleando para fora do quarto até a garagem, o mais silenciosamente que consegui. William estava ali, liso e branco, e seu rosto risonho fez com que meu coração pesasse um pouco menos. Passei um dedo pela sua cabeça, maravilhando-me uma vez mais ante o que aquilo fora mais ou menos um mês atrás. A rapidez com que Gabriel deu vida ao que antes não parecia absolutamente nada demais. Senti-me quase como se conhecesse aquele rapazinho, como se ele pudesse ter personalidade própria. Suspirei. E se eu não me sair bem amanhã? E se eu meter os pés pelas mãos? William continuou a sorrir e me encarar com aqueles seus olhos encorajadores. Soltei o ar. Bem, claro que você diria isso. Ouvi um barulho e me virei rápido. Vi Gabriel parado na entrada, de camiseta e calças largas de moletom, apoiando o quadril na soleira e me observando com curiosidade. Senti um calor subir ao pescoço e ri, um som envergonhado feito basicamente de ar. Gabriel sorriu. Dei-lhe as costas quando o calor do pescoço chegou às bochechas. Senti Gabriel se aproximar de mim por trás, e ele desceu as mãos pelos meus braços, beijando o topo da minha cabeça. Você vai se sair muito bem. Virei a cabeça para o lado, mas não o olhei. Como sabe disso? Porque você é inteligente e pode aprender qualquer coisa. Você é inteligente e pode aprender qualquer coisa. Você é uma menina tão boa, tão inteligente, Ellie. Não se esqueça disso, está bem? Não importa o que aconteça, não se esqueça disso. Senti uma dor profunda no coração e empurrei aquelas palavras para longe, sem querer pensar nelas, ou de onde elas vieram, não quando me sentia tão vulnerável. Passei a mão por trás da cabecinha dura do William e senti a força sólida do Gabriel nas minhas costas. A dor dentro de mim aumentou de repente, e a honestidade saiu rolando pela minha língua. Sempre fingi ser feita de pedra, mas, na verdade, eu me sinto como se fosse de areia, capaz de desmoronar a qualquer segundo. Eu sentia isso há tanto, mas tanto tempo que chegava a doer. Gabriel, ainda atrás de mim, passou os braços ao meu redor, como fizera no dia em que eu arruinara o jantar. Esticou-se e apoiou a mão sobre a minha, no topo da cabeça do William. Mas é disso que as pedras são feitas, Heloise. Areia e pressão, ele apertou de leve o braço que me envolvia, e tempo. É só isso, meu doce amor. Apenas areia, pressão e tempo. Deixei que suas palavras rolassem dentro de mim, querendo desesperadamente a pressão, o amor, dos seus braços ao meu redor para me ajudar a conquistar a mesma confiança em mim que ele parecia ter. Isso era parte do que me preocupava. Por quanto tempo? Quanto tempo até que eu me sentisse firme e competente? Quanto tempo até que eu não estivesse mais fingindo? Gabriel me ensinara tantas lições, e todas elas eram importantes para mim porque ele as passará com honestidade. O que ele dissera não foram apenas palavras e chavões, eram verdades que ele conquistará ao longo do seu próprio trajeto de dor e de sofrimento.
Apenas areia, pressão e tempo. Tentei olhar para as estrelas, murmurei depois de um momento, querendo que ele soubesse que eu prestara atenção a cada palavra que me dissera. Queria que ele entendesse que o admirava mais do que qualquer pessoa, mesmo que nem sempre eu conseguisse viver as suas palavras do modo como ele fazia. Tentei apreciar a beleza ao meu redor, mas acho que não fiz direito. Gabriel soltou o ar, suspirando. Gratidão não é um band-aid, Eli. Você ainda tem que viver seus sentimentos para processá-los. A gratidão foi feita para tornar as coisas suportáveis. Às vezes, ela faz você chegar ao fim do dia e, às vezes, apenas ao momento seguinte. É só isso. Eu estava querendo mesmo um band-aid, disse, tentando inserir um pouco de bom humor no meu tom. Ele riu e isso me confortou. Ficamos calados por um instante. Você deve estar me achando uma louca por vir aqui conversar com uma estátua. Não. Elas são boas ouvintes. Mas eu também sou, ele murmurou contra meu ouvido, atraindo-me de modo que meu corpo se apoiasse no dele. Por que você é tão dura consigo mesma? Não precisa ser. Eu não tinha uma resposta para isso, portanto apenas sorri, fitando. Obrigada. Ele assentiu, e seus olhos percorreram meu rosto como se em busca de ler meus pensamentos. Por fim, simplesmente me beijou e segurou minha mão, me levando de volta para casa, onde fui para a cama e, então, adormeci. Comecei a trabalhar na manhã seguinte. George simplesmente me entregou o manual de instruções do sistema de telefonia antes de sair em direção à pedreira, de onde eu já ouvia o som das máquinas e dos caminhões começando a fazer o que quer que fosse. Gabriel riu de leve ante a minha expressão de surpresa e disse: Não tem ninguém atendendo os telefonemas agora. Mesmo que você só consiga atender a metade, já estaremos no lucro. Sabia que ele só estava dizendo isso para que me sentisse melhor. Mas deu certo e, assim que ele saiu do showroom, abri o manual de instruções e comecei a descobrir como tudo funcionava. Dominique chegou às 9h30, e meu coração deu um pulo de nervoso, mas ele simplesmente deu um sorriso reservado e foi para seu escritório. Nenhum pedido de desculpas, nada. O dia passou rápido enquanto eu aprendia sozinha sobre o sistema, atendia os telefonemas, deixando passar alguns e só desligando na cara de dois. Antes que me desse conta, Gabriel voltou, para perguntar se eu queria almoçar com ele e, depois, várias horas mais tarde, para me buscar e voltarmos para casa. Ele olhou para mim na cabine da caminhonete, com seu sorriso amplo. Gostou? Assenti, e uma sensação de conquista fez com que me sentisse feliz e relaxada. A semana voou e, apesar de eu melhorar, aprendendo a operar o fax e a copiadora e me tornando apta a fazer os agendamentos com o calendário online, a frieza do Dom diminuía o meu contentamento no trabalho. Além de não falar comigo, ele literalmente me dava as costas quando eu entrava na saleta de descanso para pegar café enquanto ele estava ali, ou fingia não me ouvir quando eu lhe fazia uma pergunta direta. Tentei desconsiderar sua imaturidade, mas sentia seu absoluto desdém por trás dela, o que tornava mais difícil não me sentir afetada. Recusei-me a contar qualquer coisa para o Gabriel, na esperança de que Dominique superasse sua birra e desistisse. Mas Gabriel cobria a pequena distância de seu estúdio até o showroom toda noite, e eu fugia para o estúdio dele sempre que possível, a fim de observar suas lindas mãos trabalhando num bloco de pedra, ciente de que, apesar de a peça ter começado do nada, logo seria algo milagroso. Observar suas mãos se movendo sobre um pedaço de pedra me fazia estremecer, imaginando qual seria a sensação de tê-las se movendo sobre mim. À noite, depois do jantar, namorávamos no sofá como dois adolescentes, e eu incitava mentalmente a colocar a mão debaixo da minha blusa, a me despir, a tocar na minha pele, a liberar o desejo refreado que mais parecia uma fogueira dentro de mim. Mas, noite após noite, apesar do seu desejo evidente, ele se afastava, e eu dizia a mim mesma que ele simplesmente não estava pronto ainda. Na sexta-feira daquela semana, Gabriel me levou para minha consulta após o trabalho,
durante a qual examinaram minha perna e chegaram à conclusão de que o gesso podia ser retirado. Ri alto quando todo aquele peso saiu de mim. Liberdade. Eu disse, e Gabriel riu do outro lado do consultório. Agora você pode literalmente fincar os 2 pés no chão, ele comentou. Sorri, mas, por dentro, suas palavras provocaram incerteza e medo, que me atravessaram. Paramos a caminho de casa e compramos champanhe para comemorar minha independência e planejamos pedir pizza para o jantar. Fiquei feliz em não ter mais de arrastar uma perna que pesava o dobro da outra para todo canto, mas também me senti vagamente triste. Gabriel tinha razão. Eu estava literalmente de pé agora. Não havia mais um motivo real para continuar na casa dele. Afastei esse pensamento por enquanto. Queria aquele fim de semana com ele, mesmo que fosse o último. Assim que passei pela porta, anunciei ao Gabriel que depilaria a perna. Vê-la sob a luz brilhante do consultório médico me garantiu que sem dúvida já passará da hora. Para falar a verdade, as 2 pernas precisavam de um pouco de cuidado. Fazia semanas que eu não dava muita atenção à minha aparência, o que foi bom para variar um pouco das depilações constantes que uma stripper precisa fazer, mas eu não queria pensar nisso agora. Não estava me depilando por motivos estéticos. Estava me depilando, com toda a honestidade, porque minhas pernas estavam horríveis. Deixe-me ajudar, Gabriel pediu. Eu ri. A depilar minhas pernas. Ele deu um sorriso com o canto da boca. Dei de ombros. Se você quiser. Demoramos um pouco mais no jantar, com nossas doses de champanhe para comemorar, Gabriel rindo porque me levantei várias vezes para correr sem sair do lugar e pular, simplesmente porque podia, e também porque precisava fortalecer a musculatura. Jurei que nunca mais deixaria de tomar cuidado do meu corpo. Depois de limparmos a cozinha, ele me puxou pela mão. Venha. Eu segui para o seu quarto. Olhei de relance para a mobília simples, para as prateleiras repletas de pilhas de livros de capa dura ou brochura, para a pequena escrivaninha, onde havia um laptop aberto, e para a cama, arrumada com uma colcha azul marinho e com uma série de travesseiros apoiados contra a cabeceira. Gabriel me levou direto para o banheiro, onde havia uma banheira grande. Ele abriu a torneira e eu me sentei na beirada, rolando a barra da minha calça de yoga para cima e pondo as pernas dentro da banheira. Ri. Isso definitivamente é uma coisa que nunca fiz. Gabriel sorriu ao enrolar a barra do seu jeans e entrar na banheira, se ajoelhando. Ri de novo. Vai molhar seus jeans. Não ligo. Relaxe. Deixe-me mimar você. Apoiei na parede, assistindo enquanto ele tirava a proteção de uma lâmina descartável e ensaboava as mãos. Suspirei. Apenas sentir os pés mergulhados na água quente enquanto eu relaxava já estava bom demais. Ele espalhou a espuma do sabão com gentileza numa perna, e observei suas mãos deslizarem pela minha pele. Não consegui deixar de pensar no trabalho dele. Devia ser assim que filhotinhos de cachorro, e coelhos anjos deviam se sentir. Cuidados. Apreciados. Levados à vida. Devia ser assim que as folhas e flores e as vinhas entremeadas que costumavam ser blocos de pedra se sentiam. Libertadas. Renovadas. Tornadas belas por suas mãos habilidosas. Engoli em seco. O momento subitamente se tornou tão intenso, tão íntimo, tão erótico, enquanto as mãos deslizavam pelas minhas pernas, massageando com suavidade, até me fazer gemer. Vi o pomo de Adão do Gabriel se mover quando ele também engoliu com força. Sua expressão estava muito concentrada, muito absorta na tarefa. Ergueu o olhar para mim ao apanhar a lâmina, e suas pupilas pareciam levemente dilatadas. Ocorreu-me que aquela não era apenas a primeira vez que ele tocava na minha pele. Aquela era a primeira vez que ele tocava numa mulher. Uma ternura explodiu no meu peito enquanto eu o via deslizar a lâmina lentamente pela minha perna. Fiquei sem ar.
A lâmina se movia com suavidade pela minha perna, os dedos seguindo logo atrás, certificando-se de não ter sobrado nenhum pelo. Os joelhos dos jeans já estavam encharcados àquela altura, mas Gabriel não parecia ter notado. O vapor subia no ar, e percebi que nunca fora tocada de tal maneira. Nenhuma vez. Jamais. Acariciada. Amada. Gabriel enxagou a lâmina e virou a perna depilada para um lado e para o outro, avaliando o seu trabalho do mesmo jeito que fazia quando esculpia. Seus dedos se moveram pelo meu tornozelo e depois até os pés, que suas mãos massagearam com adoração. Foi tão gostoso que gemi de novo, um gemido mais longo dessa vez. Os olhos do Gabriel dispararam para os meus, parecendo levemente vidrados. Você é tão linda, Heloíse. Cada pedacinho seu. Ele passou um dedo no ossinho do tornozelo de novo e por cima do arco do meu pé. Você é uma obra de arte. Uma obra de arte. Já haviam dito que eu era bonita antes. Já me disseram que eu era linda, sexy, irresistível, mas, de alguma maneira, nenhuma dessas palavras foi absorvida. Foram apenas palavras. Como se só tivessem se acomodado sobre a superfície da minha pele. Mas senti as palavras do Gabriel entrando pelos meus poros, no meu sangue, nos ossos. Chegando à minha alma. Senti suas palavras como se fossem uma bênção. E ele só havia se referido ao meu tornozelo. Borboletas farfalharam no meu estômago, e minhas roupas pareceram me apertar de tanto que minha pele estava sensível. A cada movimento, minha camiseta resvalava nos mamilos, tornando-os rijos e sensíveis. Um pulso ritmado de desejo vibrava no meu interior, e minha calcinha estava úmida e apertada. Gabriel, sussurrei. Quis que ele me beijasse. Quis que emergisse daquela poça rasa de água, se inclinasse sobre mim e me beijasse, e depois me pegasse no colo e me levasse para a cama, mas eu não sabia como pedir. Parecia que ele queria também, então por que não o fazia? Ele não tinha que supor se eu me prevenia contra uma gravidez. Ele sabia tudo sobre mim, depois de ter cuidado de mim enquanto estive doente demais para fazê-lo sozinha. Qual era o problema então? O que o impedia? Será que duvidava que eu fosse saudável? Será que pensava que eu ia para a cama com os homens da boate? Que estivesse manchada? Já fiz muitas escolhas imbecis na vida, mas nunca arrisquei minha saúde. Será que eu devia certificá-lo disso? Ou ele hesitava por causa da sua própria inexperiência? Estaria preocupado que eu fosse recusar? Que não saberia o que fazer? Ele passou as mãos ensaboadas pela outra perna e arrastou a lâmina do mesmo modo. Quis arquear as costas com a sensação, de pronto tão estimulada que pensei em eu mesma deslizar para dentro da água e beijá-lo. Mas a dúvida também me assolou, portanto permaneci sentada enquanto ele terminava o trabalho e depois enxaguava minhas pernas e pés, erguendo-se e saindo da banheira com as calças encharcadas molhando o tapete do banheiro. Ele apanhou uma toalha e, quando pus as pernas para fora da banheira, ele as enxugou. Observei seu rosto enquanto fazia isso, e ele parecia tão intenso, tão concentrado. Tive certeza de que ele ia pedir que passasse a noite com ele, ou que faria algum movimento nessa direção. Portanto, quando ele se inclinou, me beijou no rosto e sussurrou um boa noite, fiquei imóvel, só piscando. Gabriel se levantou e saiu com passos meio rígidos para o quarto. Eu o segui e sussurrei meu boa noite ao passar por ele, na porta do quarto. Hesitei alguns segundos, para que ele tivesse a oportunidade de me pedir que ficasse, e nós dois nos encaramos por alguns momentos antes de eu virar a cabeça e sair. Ouvi quando ele soltou o ar aos trancos atrás de mim. Voltei para o meu quarto e tomei uma chuveirada fria, depois fui para a cama, ainda me sentindo frustrada e confusa. Enquanto ficava deitada no silêncio, percebi que eu não sabia o que era desejar tanto assim. Nunca vivi nada parecido antes. Nunca soube o que era desejar, não de verdade, e, de repente, fiquei maravilhada. E algo caloroso e gostoso se moveu dentro de mim.
Ai, meu Deus! Gabriel dera isso para mim. E, por mais que isso tivesse me deixado meio louca, também fez com que me sentisse poderosa e viva. Ergui-me na cama, com um sorriso leve no rosto enquanto eu levava o lençol ao peito. Ele estava esperando que eu estivesse pronta? Seria aquele mais um presente que Gabriel tentava me dar? A experiência de saber que eu queria um homem e me oferecia a ele, em vez de ser tomada? Gemi. Claro que seria bem a cara do Gabriel estar pronto há semanas e esperar até que eu também estivesse. Saí da cama, nervosa e incerta, mas mesmo assim sentindo um desejo tão intenso que me consumia. Abri a porta devagar e fui para o corredor, olhando para a porta fechada do seu quarto. Meus nervos estavam à flor da pele, sentia como se algo os unisse dentro das veias e quase fui embora, mas juntei coragem e andei rápido até a porta dele, girei a maçaneta e entrei. Seu quarto estava escuro, com apenas o abajur aceso ao lado da cama. Ele estava deitado debaixo do lençol, com o peito nu e um livro na mão. Quando me viu, a preocupação cobriu seu rosto. Ele se apoiou num cotovelo. Eli? Você está bem? Assenti no movimento duro, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos. Você está lendo. Ele deixou o livro de lado. Não. Balançou a cabeça. Já li a mesma frase 15 vezes. Ah, minha voz saiu num sussurro rouco, e limpei a garganta. Gabriel estava imóvel, esperando. Eu quero você, disse numa torrente sussurrada de palavras. Pensei que talvez você me quisesse também. Engoli em seco, pressionando as mãos contra a porta fechada atrás de mim. Uma expressão de afeto puro percorreu as feições do Gabriel, e deixei de respirar por um segundo antes de minha respiração se tornar acelerada. Quis me embebedar com aquele olhar, torná-lo parte de mim para sempre. Eu quero, ele disse. Eu quero, também. Seu sorriso leve e torto, cheio de amor e de uma pontada de provocação trouxe relaxamento aos meus ombros. Ele afastou o lençol e saiu da cama. Estava de cueca boxer, e meu coração deu um salto quando vi o contorno da sua ereção através do tecido fino. Engoli de novo, sua beleza me afetou em dobro dessa vez, em comparação com a primeira em que o vi semi-nu. Dessa vez, eu tocaria nele muito mais. Se nos virmos sem roupa de novo, que não seja por causa de um trabalho ou de um acidente. Que seja porque nós dois queremos e que tenha algum significado. Sim. Sim, sim. Com o quadril, ele me pressionou suavemente contra a porta e levou as mãos ao meu rosto, beijando-me enquanto eu me derretia nele e meu corpo se suavizava para se moldar à firmeza dele. A gente se encaixa direitinho, não acha? Ele murmurou, e uma onda de desejo percorreu meu sangue com as suas palavras. Gabriel foi beijando meu pescoço com suavidade, resvalando os lábios na minha pele, e senti algo nele que não notara antes. Ele não estava mais se contendo. Não havia nenhuma reserva no seu toque, nenhuma incerteza no seu beijo. Eu me oferecerá a ele, e ele pretendia se entregar por inteiro também. Ele me levou para a cama e me cobriu com o corpo quando me deitei. Talvez você tenha de me mostrar como fazer isso. Nunca fiz antes, sussurrou com um sorriso tímido nos lábios e certa vulnerabilidade nos olhos. Levei a mão ao seu rosto. Acho que também nunca fiz isso antes. Não assim. Vamos descobrir o que fazer juntos. Ele me olhou com muita intensidade antes de me beijar de novo. Despimos um ao outro devagar, sob o brilho suave do abajur. Não senti um segundo de vergonha enquanto seu olhar percorria meu corpo nu e, por um instante, a ausência de desconforto me confundiu. Mas então entendi, era assim que se sentir mulher devia ser. Nunca havia imaginado. Nós nos tocamos e nos beijamos com mãos amorosas e coração aberto, e tive razão ao pensar que nunca vivi nada parecido antes. Foi algo generoso e gentil, e foi tudo. Tudo o que eu nunca conheci. Queria tocar em cada parte dele,
conhecer seu corpo do modo como passei a conhecer seu coração. Explorar um homem pela primeira vez porque eu queria, manter os olhos abertos e a mente concentrada no momento porque não havia nenhum outro lugar em que eu gostaria de estar. Queria mesmo sentir prazer, conhecer a excitação de me entregar totalmente à pessoa com quem eu estava. Comecei pelos pés dele, e Gabriel riu de leve quando passei as mãos pelos dedos, subindo pelas panturrilhas. Também sorri, mas não porque ele riu, mas porque eu nunca soube que o riso e a alegria podiam acompanhar o sexo. Tudo era novo e maravilhoso, e eu sentia uma espécie de reverência selvagem ante a descoberta da minha paixão. Eu também podia sentir isso. Nunca havia imaginado. Puxa, nunca antes. O riso do Gabriel se transformou em gemido quando fui subindo pelas coxas, massageando os músculos, observando seu rosto para me certificar de que ele estava bem com o meu toque, vendo-o inchar e endurecer e sentindo, em reação, um jorro úmido entre minhas coxas. Fui subindo, deslizando as mãos sobre a solidez do seu peito, ao longo dos ombros largos, tracejando com um dedo o contorno do abdômen rijo até ele sugar o ar e levar os lábios aos meus. Gabriel me virou e deslizou as mãos pela minha pele como se eu fosse um tesouro que ele acabará de descobrir, aquelas lindas mãos de artista que tinham o poder de trazer à tona a beleza interna. E era assim que eu me sentia, bela, adorada, amada. Ele me beijou e tocou cada pedacinho meu, e fiquei com a sensação de que ele estava me consertando enquanto eu o consertava. Nos exploramos pelo que pareceram horas, até eu estar suada e desesperada, e o olhar meio sofrido dele me revelou que se sentia do mesmo modo. Quando ele se pressionou para dentro do meu corpo, nós dois arfamos, nossos olhos se encontraram na luz fraca do quarto, e ali estava a mesma sensação de conexão que tanto me aterrorizara, só que agora multiplicada por 1000. Tentei me focar no rosto dele, na beleza da sua concentração, no modo como seus olhos se fecharam e os cílios formaram arcos escuros acima das bochechas, no modo como os lábios se entreabriam de prazer. Tentei observá-lo enquanto ele se movia, primeiro devagar, encontrando o ritmo, e depois acelerando, mas o meu prazer crescente era tão grande que me perdi enquanto ele me assolava e me cobria, fazendo com que eu gritasse seu nome uma vez depois da outra. Agarrei o lençol e pressionei a cabeça contra o travesseiro. Sim, Heloíse, eu ouvi dizer. Assim. Logo antes de ele gemer e estremecer, despencando sobre mim, com a respiração entrecortada junto ao meu pescoço e um leve latejar onde ainda estávamos unidos. Mais tarde, ainda deitada nos braços dele, com seus dedos descendo langorosamente pelo meu braço, quis gargalhar de alegria. Estava certa. Cada parte do seu corpo parecia ter sido feita exatamente para o meu. Posteriormente, enquanto eu olhava para o teto, ouvindo a respiração do Gabriel se aprofundar, percebi que ele me dera exatamente o que dissera que daria. Sua respiração junto ao meu pescoço era como um vento tranquilizador, um seu sorriso, a luz do sol, um seu toque, 1000 arcos-íris dançando sobre minha pele, e o amei tanto que pensei que meu coração poderia explodir.